Boa tarde, meu povo do quinto ano. Vamos para a nossa última revisão, nossa revisão de ciências, tá bom? Para a gente encerrar nossos períodos de avaliações, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre os alimentos. Falamos sobre os alimentos transgênicos, orgânicos e os convencionais. Os transgênicos são aqueles modificados, tá? Lá na engenharia genética, o que eles fazem? Eles introduzem o DNA, né? Há uma mistura aí de um DNA de uma espécie com outra espécie. Então, eles misturam, há uma recombinação gênica, tá? Uma recombinação dos DNAs de espécies diferentes. Com isso, eles conseguem obter produtos com maior valor nutricional, produtos que exalam um cheiro, tipo que os insetos não conseguem chegar, se aproximar, né? Um pesticida natural, né? Um agrotóxico natural. Porém, por outro lado, eles também induzem muitas alergias. Tem pessoas que não podem comer alimentos transgênicos, por isso que eles são reconhecidos, né, pela letra T dentro do triângulo amarelo. Então você já sabe que aquele produto é feito a partir de um produto transgênico, tá bom? Então, tem os seus pós, tem os seus contras. Tem um lado positivo e alguns lados negativos também, tá bom? Então, as pessoas observem, né, os alimentos. Se quiser se alimentar com aquele alimento transgênico e não tiver problema, pode, tá bom? Mas sabendo que poderá causar algum tipo de alergia em algumas pessoas, tá bom? Os orgânicos são os melhores alimentos para serem consumidos, né? Porém, né, eles são mais caros, infelizmente. Eles, né, não usam ou usam muito pouco agrotóxicos, tá? Tem realmente alguns que são livres de agrotóxicos e outros reduzidamente. Eles têm uma desvantagem porque eles são menores e podem vir com a casquinha machucada pelos ataques dos insetos, já que eles não, né, costumam usar agrotóxico para espantar esses bichinhos da plantação. Então, eles são bem menores, né? Os transgênicos já são mais generosos, são maiores, tá bom? Então, os orgânicos, eles visam muito isso, né? O bem-estar do meio ambiente, tá? Da natureza, do solo e principalmente das pessoas, né? É o melhor para a nossa saúde. E a gente pode reconhecer os produtos orgânicos pelo selinho verde que vem na embalagem deles, beleza? E os convencionais são produtos também, né, geneticamente modificados, porém, tá, essa recombinação de genes, né, esse cruzamento entre plantas é feita com plantas da mesma espécie, não de espécie diferente, como é no caso dos transgênicos. Então, nos transgênicos, eles fazem combinação de DNA com espécies diferentes. Nos convencionais, não. É da mesma espécie. Então, não vamos ter um problema, assim, maiores, porque já é da mesma espécie, tá bom? Agora, nós vamos passar para outra folhinha da camada de ozônio. Então, aguarda aí que a gente vai mudar esse quadro. Voltando para a nossa folhinha da destruição da camada de ozônio, começamos falando sobre a própria camada de ozônio, tá bom? Que é uma camada protetora que serve para proteger a Terra, tá, dos raios ultravioletas, que em excesso pode trazer-nos câncer de pele, tá? Então, essa camada de ozônio, ela protege a Terra da radiação ultravioleta do Sol. Porém, existe um gás atualmente que é o considerado por destruir essas moléculas de O3, moléculas de ozônio, que é o clorofluorcarbono. Então, esse nome gigante, ele é o gás responsável
por chegar lá na atmosfera e destruir as moléculas de ozônio e, por consequência, né, destruir a camada de ozônio. E aí entra mais radiação do Sol e aí nosso planeta fica o quê? Mais quente, tá bom? E o lugar mais afetado com a destruição da camada de ozônio é lá, isso mesmo, lá na Antártica. Por quê? Porque entra mais raios solares, as geleiras vão se descongelar, elas estão descongelando. E aí, o que acontece? É uma cascata, né? As geleiras descongelam, o nível do mar pode subir, as cidades litorâneas podem desaparecer. Então, é uma coisa que vai prejudicando outra, tá bom? Então, não se esqueçam, clorofluorcarbono é responsável por destruir a camada de ozônio, que por sua vez protege, ela tem a função de proteger a Terra dessas radiações ultravioletas, que são nocivas à pele em excesso, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o aquecimento global. O aquecimento global é o aquecimento, né? É o aumento da temperatura no globo terrestre. Então, com a destruição da camada de ozônio, entrando mais radiações do Sol, então o nosso globo, o nosso planeta vai ficando como se fosse uma estufa, porque os raios solares entram e não conseguem sair, né? Só alguma parte que consegue sair, porque ele fica bloqueado por uma camada de poluentes. Então, aumenta esse calor e a gente chama de efeito estufa ou aquecimento global. E quais são os dois gases mais prejudiciais para o aquecimento global? Gás carbônico e o metano, tá? CO2 e o CH4, gás carbônico e metano. O gás carbônico, ele é liberado na queima de combustíveis fósseis, gasolina, carvão, né? Tem o etanol, gás natural e tem outros também, tá? Vários tipos de combustíveis fósseis, óleo diesel. Então, quando você faz queimadas também, as fábricas com seus poluentes, o carro, né, no escapamento do carro. Então, tudo isso libera gás carbônico. Então, tudo isso ajuda ainda mais no aquecimento global. Então, quanto mais gás carbônico tiver sendo lançado para a atmosfera, pior vai ficar o nosso planeta, né? Mais quente vai ficar. Por isso que as plantinhas são tão importantes também, as plantas e as algas também, porque elas fazem a fotossíntese, elas retiram o gás carbônico do ar e liberam o oxigênio, né, já purificado. Então, a fotossíntese ajuda o nosso planeta aí a retirar grande parte do gás carbônico que está sendo lançado nele, mas ainda não é tudo, né? E o metano, a gente pode encontrar ele no pum e no arroto de vários animais ruminantes, né? Vaca, boi. Então, a pecuária, né, contribui também bastante para o aquecimento global. Enquanto as vaquinhas e os bois, né, o gado ficar soltando seus puns, metano estará sendo lançado para a atmosfera e contribuindo para o aquecimento global, né? A chuva ácida, né, acontece em locais que tem o ar muito poluído. Então, quando essa chuva ácida cai no ambiente, ela destrói florestas, modifica a composição do solo, dos rios, deixa os lagos sem vida, tá? Destrói monumentos. Então, a chuva ácida é um fenômeno muito prejudicial para aquele local onde acontece, né? A gente sabe que onde acontece a chuva ácida, aquele local tem bastante fábricas, tá? Aquele ambiente está bastante poluído, porque a poluição, né, os gases, né, os óxidos, né, que se combina lá com o hidrogênio, estão ali presentes no ar e aí, ó, vai formar nuvem e quando chover, a chuva vai estar carregada com esses ácidos, né, sulfúrico, ácido nítrico. Então, isso tudo vai causar bastante prejuízo à natureza, tá bom?
Então, aqui nós falamos sobre a destruição da camada de ozônio, aquecimento global, chuva ácida, e agora nós vamos para as camadas da atmosfera. E aqui estão nossas camadas da atmosfera. São 5 camadas da atmosfera. E a gente vai falar as coisas principais de cada uma, tá bom? Então, começando pela troposfera. A troposfera é o lugar onde nós vivemos. É a camada da atmosfera que nós vivemos. E é nela que acontecem os fenômenos da natureza, como chuva, vento, relâmpago, tá? Então, não esqueça, nós vivemos na troposfera. A estratosfera é a camada da atmosfera que possui maior quantidade de ozônio. Então, é nela que se localiza a camada de ozônio, tá? Os aviões supersônicos também voam na estratosfera, tá bom? Então, troposfera e estratosfera. Logo depois vem a mesosfera, que é a camada mais fria da atmosfera, e nela não há nuvens, tá? Não há nuvens para absorver os raios solares, então ela é a mais fria. A termosfera, também conhecida como ionosfera, é a mais quente, tá bom? E é a mais extensa também, tá bom? Então, tipo, troposfera, estratosfera, mesosfera, a termosfera é a mais extensa camada da atmosfera. E por último, temos a exosfera, que a gente chama de camada hidrogenada, porque nela tem muito hidrogênio. Ela é a última camada, a camada que antecede o espaço sideral, tá bom? Então, depois da exosfera, só o espaço mesmo, tá? Então, não esqueçam a ordem, tá? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E a gente falou só das partes principais. Essas que vocês têm que saber para tirar um 10 da nossa avaliação, tá bom? Então, espero que vocês estudem, já estejam com tudo na ponta da língua. E qualquer dúvida, a gente vai tirar no Meet, tá bom? Não esqueçam de entrar, tá bom? Então, anota tudo aí. Se tiver com alguma dúvida, a gente vai tirar lá. Então, um grande beijo para vocês e boa provinha!